Homem de 82 anos é agredido durante assalto dentro da própria casa. E você vai ver ainda. 7 foram presos suspeitos de integrar gangue que adulterava caminhões roubados. Homem morto é abandonado dentro de carro em frente à UPA de Lusiânia. Tempo quente e seco baixa a umidade e deixa a região em alerta. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Boa noite. Um homem de 82 anos foi vítima de um crime covarde. 3 bandidos invadiram a casa dele, aqui no centro de Lusiânia. E eles tinham um alvo certo. Mas para pegar os R$8.000 da vítima, antes, eles agrediram o idoso. Os sinais de violência estão por todo o corpo do idoso. Seu Felismino não imaginava que seria assaltado dentro da própria casa. Quando eu vi, arrombou a porta assim, ó. E levanta, levanta. Eu queria sentar um pouquinho, ele me empurrava. O crime foi por volta de meio-dia. 2 homens invadiram a casa do idoso, enquanto um terceiro comparsa aguardava em um veículo aqui do lado de fora. Os vizinhos desconfiaram ao ouvir um disparo vindo de dentro da casa e conseguiram chamar a polícia a tempo. O condutor, nós já estávamos com ele em abordagem. Aí os outros 2 fugiram, porém conseguimos conter e fazer a busca e pegar apenas um deles. O outro, por nome e apelido de Galego, conseguiu fugir. Os 2 suspeitos são do Distrito Federal. Jefferson Moraes da Costa, de 21 anos, que já tem passagem por roubo e receptação, foi preso em flagrante. E um menor de 17 anos foi apreendido. A suspeita da polícia é que o crime foi encomendado. O idoso mora sozinho. Além da arma usada na tentativa de latrocínio, também foram recuperados um revólver calibre 38 e R$8.000 que a vítima guardava em casa. O senhor tinha o costume de deixar guardado em casa? Tinha. Para não sair, né? Vir para o banco, tudo, né? Andar aí com um pacote no bolso, né? A polícia ainda não conseguiu prender o terceiro suspeito e, apesar dos machucados, seu Felismino está bem. A Polícia Civil prendeu 7 pessoas suspeitas de roubarem e adulterarem caminhões no DF e no entorno. Ronald Alessandro da Silva, de 48 anos, foi preso em Planaltina, no Distrito Federal. Ele é apontado pela polícia como o maior adulterador de caminhões do Distrito Federal e do entorno. Os investigadores dizem que só neste ano, Ronald alterou placas e chassis de pelo menos 20 caminhões. Na casa de Ronald foram encontradas várias maletas, nelas spray, parafusos, tacógrafo, lixadeiras, molde de vidro. Com essas letrinhas, ele imitava o número de identificação do vidro dos caminhões. As originais eram lixadas e substituídas pelas novas. Além dele, outras 6 pessoas foram presas nas cidades de São Gabriel e Valparaíso, em Goiás, além de Sobradinho e Planaltina, no DF. Eram eles que roubavam os caminhões. Segundo as investigações, os bandidos agiam com violência. O grupo é apontado como responsável por um sequestro de um caminhoneiro de 70 anos em novembro do ano passado. Os bandidos amarraram o motorista e deixaram ele em um cativeiro por 8 horas sob a mira de uma arma de fogo. A vítima foi libertada em uma rodovia e o caminhão encontrado pela polícia em São Gabriel, Goiás, dias depois. O grupo agora vai responder por roubo com restrição de liberdade e Ronald também responderá pela adulteração de veículos. É um grupo criminoso perigoso que atuou com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade. E eles, após o roubo do caminhão, o caminhão era adulterado, revendido e encaminhado para outros estados. E segundo as investigações, esse braço da quadrilha preso hoje tinha um outro foco. Usava os caminhões para fazer fretes ou revender por preços bem mais baixos que o mercado. Um caminhão, por exemplo, que valia 50 mil, chegava a custar 15 mil na mão dos criminosos. Veja a seguir, polícia investiga caso de corpo encontrado dentro de um carro em frente à UPA de Lusiânia. E ainda a fiscalização multa mais ônibus piratas em Brasília. Agora 7h30, nós voltamos já.
E de janeiro a junho deste ano, a Polícia Militar do DF autuou mais de 3.400 motoristas que faziam o transporte irregular. Só ontem, 3 ônibus piratas bem parecidos com os comuns foram apreendidos pelos policiais. Esse normalmente é o padrão do transporte pirata. Um carro popular ou uma van e, claro, cheios de gente. Chega e para ali naquela parada e grita, QNR, para qualquer um entrar. Normalmente sem nomes. Então eles não têm identificação? Não tem. Geralmente a gente tem que pegar, porque senão perde emprego, porque senão chega atrasado. Mesmo correndo risco? Tem que pegar, não tem jeito. E tem ônibus também. Ontem, no fim da tarde, policiais pararam 2 no Paranoá. Eles eram usados antigamente nas linhas de ônibus regulares, mas viraram transporte pirata e estavam seguindo para a W3, um com 50 passageiros e o outro com 30. Muitas vezes o transporte pirata vem disfarçado de transporte regular. Tem alguns que são muito parecidos com os ônibus de linha comuns. Foi o que aconteceu ontem também, aqui na IPTG. O flagra foi da Polícia Militar, por volta das 6 da tarde, na volta para casa. O ônibus é azul, bem parecido com o modelo de uma companhia de Taguatinga. Estava lotado, com 91 passageiros. Saiu da W3 Norte com destino ao Sol Nascente, quando foi parado pela PM perto de Águas Claras. O motorista foi para a delegacia e autuado por transporte irregular, excesso de passageiros e falta de cinto de segurança. Ficam disfarçados, eles geralmente são similares ao transporte público normal, né? E aproveitam o horário do dia, mais cedo, o horário do pessoal que vai trabalhar, para poder fazer esse transporte. Isso é o que a gente poderia chamar de sofisticação da pirataria no transporte coletivo. Na semana passada, nós mostramos esse outro ônibus que foi parado por policiais na estrutural. Veja que o veículo tinha até número de identificação, tudo para confundir os fiscais, já que os ônibus do entorno têm a mesma cor. Este outro também foi parado. Os passageiros tiveram que descer. Mais 3 ônibus no mesmo estilo já tinham sido apreendidos na mesma semana, também na estrutural, na altura da cidade do automóvel. E depois foram liberados. Na Avenida Hélio Prates, mais 2 ônibus foram abordados. Os motoristas foram autuados por transporte remunerado de passageiros e falta do cinto de segurança. E também foram liberados em seguida. A notificação é branda, né, e acabam gerando uma certeza de impunidade. Só com a ajuda da população mesmo e a ajuda dos policiais poderemos combater esse tipo de infração. E a polícia está investigando um caso que aconteceu hoje pela manhã aqui em Lusiânia. Um carro foi abandonado em frente à UPA da cidade. Só que dentro do veículo tinha um homem baleado. Foram os próprios pacientes que chamaram socorro. O carro foi abandonado em frente à UPA, bem no local que é reservado para as ambulâncias. Funcionários da unidade de saúde encontraram a vítima já sem vida dentro do veículo. O homem foi identificado como Nilo Pereira dos Santos, de 45 anos. Segundo a polícia, o veículo era dele mesmo, mas o que chama a atenção é que ele estava no banco do passageiro. Testemunhas já começaram a ser ouvidas. De acordo com as investigações, a vítima tinha outro carro que também desapareceu durante a madrugada do crime. A gente não descarta nenhuma hipótese nesse momento inicial, pode ser um latrocínio, precisamos apurar quem era a vítima, qual a relação de amizade, o histórico dessa vítima, para conseguir depois definir, tipificar se é um latrocínio ou se foi um homicídio. O corpo de Nilo Pereira dos Santos foi levado para o IML de Formosa. Exames poderão confirmar se ele foi abandonado morto na frente da UPA ou se morreu depois. Em instantes, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai mostrar para você que o INMET emitiu um estado de alerta por causa do tempo seco e quente aqui na região. Agora são 7h36, nós voltamos já já. E olha só, foi publicado no Diário Oficial do DF a lei que cria uma gratificação para agentes do Detran e do Departamento de Estradas de Rodagem. Quem quiser trabalhar em dia de folga. Você sabe o que isso significa? Mais fiscalizações nas rodovias do DF. Imagine mais agentes de trânsito nas ruas. Excesso de multa.
Acho que não tem essa necessidade. Tem esse lado da indústria de multas, né? Que gera muito dinheiro, mas ao mesmo tempo é um pouco abusivo, né? Por outro lado, com mais fiscalização, o combate às irregularidades aumenta. Eu acho muito bom mesmo que a gente anda tudo certinho, tudo tranquilo. É interessante você ter mais agentes na rua, porque Brasília precisa realmente disso. Uma nova lei cria a gratificação de fiscalização de trânsito no período de descanso para os agentes que estiverem de folga e exercerem atividades de fiscalização e policiamento no DR e Detran. A norma já foi publicada no Diário Oficial do DF, mas ainda precisa ser regulamentada. Na prática vai funcionar assim: o profissional que quiser pode abrir mão das horas de folga para trabalhar. Em troca, vai receber uma gratificação mensal. Serão R$ 300 a mais no salário a cada 7 horas de serviço. Mas o agente de trânsito precisa ser oficialmente convocado pelo órgão, estar uniformizado durante a fiscalização e o nome dele deve constar na escala de trabalho. Além disso, é preciso respeitar as 11 horas de descanso. Nós tivemos uma redução de servidores, né, devido a algumas aposentadorias em alguns órgãos, como o Detran, o DR, e não teve concurso nos últimos anos. E hoje há uma necessidade muito grande de estar fiscalizando. Segundo o major da Polícia Militar, o reforço de profissionais nas ruas é fundamental para ajudar no combate à criminalidade aqui no DF. A gente precisa de policiais em determinadas áreas, por exemplo, o índice criminal cresceu numa área. A gente utiliza esse serviço voluntário, são policiais que são utilizados sempre na rua, serviço fim, sempre na rua, viaturas, a pé, a cavalo. Então é sempre usado na rua e para reduzir os índices criminais. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, quando a umidade relativa do ar está entre 30% e 20%, as pessoas devem ficar em alerta e beber bastante líquido. Isso representa risco para a saúde. E segundo o INMET, é bom o morador aqui do entorno se preparar, porque essa semana será quente. Por aqui não chove há 50 dias e os termômetros estão marcando até 30 graus. O nariz fica bastante ressecado, dificuldade para respirar. Mas mesmo assim a gente não deixa de vir, né? Consigo perceber mesmo antes de caminhar. O tempo está bem seco, meu nariz fica o tempo todo ferido, está horrível para respirar e o vento acho que ainda faz o tempo ficar mais seco ainda. E não é para menos. Na semana passada, em Lusiânia, a umidade relativa do ar chegou a 25%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Com a umidade abaixo de 30%, foi emitido pelo INMET um alerta amarelo aqui na região do entorno. Ele serve para orientar a população sobre alguns cuidados que devem ser tomados e práticas que devem até mesmo ser evitadas durante algumas horas do dia. A Organização Mundial de Saúde recomenda beber bastante líquido e não praticar exercícios físicos entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Entre 30% e 20% de umidade, a OMS considera estado de atenção pelos riscos à saúde. Se continuar diminuindo entre 20% e 12%, vira estado de alerta e, abaixo disso, estado de emergência, quando é aconselhado suspender até mesmo a coleta de lixo e a entrega dos correios. O horário é esse aqui, daqui de mais cedo até agora, e também evitando danos, né? Já tomando bastante água, bastante fruta. O J2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau.